Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo. Seja bem-vindo ao nosso culto, à nossa celebração online. Estamos aqui na IPI do Jardim Piratininga, eu sou o pastor Guilherme. E que você tenha um momento especial agora juntamente conosco. Especial porque nós vamos fazer aquilo que, pelo que nós entendemos, é a razão do nosso viver. É adorarmos e exaltarmos o nome do Deus das nossas vidas. Então agora é o momento de você deixar tudo de lado, realmente separar, você que de repente está aí na sua casa ou em algum outro lugar, junto com a sua família, ou quem quer que esteja contigo. Pare um pouco de pensar nas coisas do dia a dia, nas dificuldades, nos sofrimentos, ou até mesmo em, de repente, coisas boas que você já está pensando no dia de amanhã, mas nesse momento pare com tudo. Vamos parar e dedicar a nossa mente e o nosso coração para realmente dedicar a nossa atenção ao nosso Deus. Nós vamos prestar um culto na esperança de que o Espírito Santo do Senhor estará aqui, no meio de nós, estará aí contigo, aonde você estiver, e de que o nosso Deus, com certeza, vai receber esse culto como um louvor agradável, que vai chegar até onde ele estiver. Amém? Então nós vamos orar agora. Já tivemos um tempinho aí que nós deixamos uma contagem regressiva para você compartilhar, convidar mais pessoas. Mas se você lembrar de alguém, é claro que você pode continuar a enviar o link para as pessoas, mas é importante concordarmos em oração neste momento, entregando este momento para Deus, e não só este momento, mas as nossas vidas, tudo que temos, você que vai cantar, que vai meditar na palavra, tudo isso seja dedicado ao louvor e à glória do nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade, ó Deus. Porque tu és bom, ó Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Porque sim, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos enfrentado sim, ó Pai, tempos difíceis. Temos irmãos e irmãs que estão passando por necessidades, por dificuldades. Essa situação que o mundo vem enfrentando, ó Pai. Sim, temos muitas famílias tristes, preocupadas, enlutadas. Mas acima de tudo, nós seguiremos em fé, crendo no Senhor, ó Pai. Crendo que o Senhor tem um propósito para tudo, ó Pai. Crendo que Tu és soberano acima de todas as coisas e que tudo faz parte do plano que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos de tal forma a confortar os nossos corações, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha trazer esta paz e essa tranquilidade e que, desfrutando dessa paz, nós possamos neste momento nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor. Nos entregarmos em espírito e em verdade, ó Pai. Nos entregarmos diante do Senhor, assim como está na Tua palavra, ó Deus, entregando as nossas vidas em sacrifício vivo diante do Senhor, ó Pai. Este é o culto que queremos prestar a Ti, ó Deus. E por isso clamamos que Teu Espírito Santo esteja no nosso meio, clamamos que o Senhor venha, ó Pai, para receber o Teu povo te adorando, o Teu povo te louvando, o Teu povo te buscando na Tua palavra, te buscando na comunhão, ainda que a comunhão precise depender do Teu agir no sobrenatural, ó Pai, para nos unirmos como povo de Deus, ainda que estejamos cada um no seu lar, cada um em um local físico diferente, ó Pai, apenas conectados pela internet, mas muito mais do que isso, conectados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo poder do Teu Santo Espírito, que é o mesmo Espírito que habita em cada um de nós, Senhor. Então fica conosco, recebe as nossas vidas diante do Senhor, os que estão aqui, ó Pai, que estão, na verdade, somando com todos os que estão nos acompanhando pela internet, mas que estamos também aqui entregando nossas capacidades, nossos dons e talentos, que tudo isso seja entregue para o Senhor, para estimular, para motivar, ó Deus, para que estejamos unidos, pelo único motivo, que é o motivo da adoração a Ti, ó Pai. Então fica conosco, nós confiamos no Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, ajuda-nos a livrar-nos de tudo aquilo que nos separa de Ti, ó Deus, tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor, para que o Senhor olhe para nós como vidas resgatadas, restauradas, perdoadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, e que assim, redimidos e santificados pelo Senhor, possamos nos colocar diante de Ti e desfrutar da Tua presença. Nós queremos um encontro verdadeiro com o Senhor, e é por isso que estamos aqui. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Te convido a louvar o nome do nosso Deus agora. Cante, mesmo aí na sua casa, onde você estiver, e vamos louvar a Deus.
Boa noite, meu amigo, meu irmão. Que você receba aí dessa porção. Que você louve com a gente. Mais uma vez dizendo, a gente não está se apresentando a você, mas te ajudando. Estamos juntos como igreja. Que você louve o Senhor daí de onde você estiver. Que você abra a sua boca para cantar. Que você levante as suas mãos. Que você use o seu corpo. Convide a sua família. Manda esse link para os seus amigos, para os seus conhecidos. Nós vamos estar reunidos. Nós vamos cantar sobre esse que não nos desampara, esse amor que não se separa de nós e que nós temos a todo tempo sobre nossas vidas. Você possa refletir e cantar com toda a sua alegria e gratidão. Se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Que nos acompanha em todos os momentos, Pai. Aleluia. Se o vento é forte, se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar.
certeza que esse amor está com você em todo o tempo. Ele não falha, ele não tarda. O tempo de Deus é perfeito sobre a sua vida. Em todo o tempo Ele está com seus olhos sobre você, sobre a sua causa. E quanto mais você praticar essa fé no seu coração, mais o Senhor vai agir na sua vida. Através da sua fé, Ele vai agir na sua vida. Então se alegre e agradeça ao Senhor por esse amor que é abundante sobre nós. Ele é soberano, irmão. Nós vamos declarar que Ele é a luz do mundo e que nós viemos para adorá-lo. Que você também se declare: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui, Senhor, para em qualquer circunstância louvar o seu nome e agradecer a ti, porque o Senhor é soberano. Para isso que nós te convidamos, meu irmão. Entregue seu coração e louve ao Senhor. Ele é a luz do mundo. Aleluias. Tua beleza me leva.
Que o Espírito Santo possa estar bem junto, perto de você, meu irmão. Que você consiga, que você possa sentir essa presença. Que você possa entregar seu coração, continuar aqui conosco em oração, porque nós também oramos quando cantamos. Nós declaramos a palavra do Senhor, a fidelidade dEle, o amor dEle. Nós declaramos que Ele é um Deus fiel. Nós vamos agora louvar ao Senhor dizendo: aleluia, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, pois Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, e os meus lábios sempre Te adorarão. Que seja o nosso louvor, que seja aquilo que parte da nossa intimidade, do mais íntimo do nosso coração para o nosso Deus nessa noite. Que você declare: Senhor, seja engrandecido o Seu nome, sobre todo nome na terra. Aleluia, Jesus. tudo que somos, com tudo que nós temos, Senhor, com todo o nosso coração.
Senhor, é tão pouco diante do que Tu mereces, nosso coração, o que nós somos é tão pouco diante daquilo que a Sua glória merece de louvor, Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor tome como louvor, Senhor, nossas vidas. Aleluias. Nós vamos, por último agora, irmãos, pensar no quanto é bom ter esse Deus amigo conosco. Quanto é bom. É pequenininha essa canção. Você que não conhece, talvez esteja nos visitando. É tão gostosa de cantar, meu amigo, que ela diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Ele não é um Deus que está distante. Não é aquele Deus em que pelo qual você pode temer, você precisa ter medo, mas Ele é um Deus que quer ser seu amigo, Ele quer intimidade com você, Ele quer ouvir a sua oração, por mais simples que ela seja. Ele quer te conhecer, mesmo que Ele saiba de todas as coisas, Ele vê tudo, Ele quer ouvir de você aquilo que o seu coração tem a dizer. Então que você pense nisso, que nesse Deus que Ele quer ser o seu melhor amigo, que Ele quer estar junto, que você também louve e agradeça a esse Deus por Ele te amar tanto assim. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Jesus, uma cantação de Jesus, meu bom pastor. Amém, Jesus. Aceita os nossos louvores, Pai. Continua a falar conosco, Jesus, durante a palavra que o Seu servo irá trazer. Continua nos abençoando. O Espírito Santo continua nos abraçando. Abraça cada um dos meus irmãos aqui até o final desse culto, Pai, que nós estejamos cheios e continuemos cheios da Sua presença. Obrigada, Senhor. Amém. Que bom, irmãos. Que bom ser amigos de Deus, né? Contar com um amigo já é algo ótimo, maravilhoso. Saber que esse amigo é o Deus das nossas vidas, então, é algo melhor ainda. Vamos aproveitar mais um pouco, então, dessa
amizade que tanto nos abençoa, que é ser amigos de Deus. Essa amizade nos abençoa de diversas formas, né? De todas as formas, a começar pelo dom da vida que cada um de nós recebeu. E outra oportunidade também, essa que temos de louvar, de adorar ao Senhor. Cânticos tão bonitos, né? Também é outra forma que o Senhor nos abençoa como um grande amigo, né? E nós também podemos ser abençoados, né? Por Deus, que é o nosso grande amigo, pela revelação da sua palavra, né? Então agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mais um momento que eu peço que você se concentre, né? Pegue a Bíblia aí, prepare a Bíblia, você que vai abrir aí no seu celular, no computador, no tablet, ou se você, né, está com a Bíblia mesmo aí na sua mão, né, a Bíblia impressa, né? Abra sua Bíblia agora. Nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos ler um trechinho da carta aos Hebreus. Hebreus, que fica lá no final da Bíblia, depois da maioria das cartas de Paulo. Você pode achar, está mais perto de Apocalipse do que de qualquer outro dos livros, na verdade. Está bem lá no final. É uma carta, e nós vamos ler um trecho que, se não me engano, acho que é o trecho mais famoso da carta aos Hebreus, que é um dos mais conhecidos, que ele fala sobre a galeria dos heróis da fé. É um dos textos mais conhecidos dentro do livro de Hebreus. E nós vamos ler, então, Hebreus capítulo 11, desde o primeiro versículo até o versículo 13. Hebreus capítulo 11, de 1 a 13. Pode abrir aí na sua Bíblia, aí na sua casa, onde você estiver. Você vai poder acompanhar também pela tela, que vai ser projetado na mesma versão que eu tenho aqui, que é a NVI. Mas se você tiver com a sua Bíblia, continue com ela, ainda que seja uma versão diferente. Que é importante também você acompanhar e manusear a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 13, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. E embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa é a palavra do Senhor para a nossa meditação de hoje.
Pai amado, Pai querido, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti e edificantes ao Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre fé. Não tem como, esse capítulo é sobre isso. Aqui estão os textos relacionados à fé mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Como eu falei, o capítulo como um todo é intitulado como a Galeria dos Heróis da Fé. Nós lemos aqui, inclusive, só do versículo 1 ao 13, mas ele continua. Ele fala já de alguns heróis aqui, e ele ainda fala de mais alguns, se você continuar a ler o capítulo. Né? Um dos textos que é mais conhecido a respeito da fé, falando de apenas um versículo, também vem aqui, está no texto que nós lemos. Se não me engano é o versículo 6, deixa eu confirmar aqui. É exatamente esse, que ele fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, um versículo que por si só já seria suficiente para nos provocar, para nos exortar, para nos direcionar. Se você quer agradar a Deus com a sua vida, tenha fé, pratique a fé, exerça a fé. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos vendo que fé é necessário. Aliás, talvez a fé nunca tenha sido tão necessária quanto ela tem sido atualmente. Você quer ver só? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para nós. Semana passada, você que acompanhou a nossa celebração, nós tivemos a celebração da Ceia do Senhor. Foi o primeiro domingo do mês. E aí eu te pergunto, como que você participou da Ceia do Senhor no último domingo, mesmo estando aí na sua casa ou aonde quer que você estivesse? Sendo que a ceia é algo que a mesa do Senhor é algo que une as pessoas. Nós não fomos unidos por nada que não foi pela nossa fé. Esse culto que celebramos aqui, eu te pergunto também, como você acha que o Senhor nos une numa celebração como essa que nós iniciamos aqui, para receber um culto de adoração de um povo que somos nós, um povo chamado povo de Deus, reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que busca prestar a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Só tem uma forma de fazermos isso nas condições atuais, meu irmão, minha irmã, é pela fé. Mais uma pergunta ainda para o futuro. Eu falei de coisas que já aconteceram e que com certeza aconteceram pela fé, mas talvez a pergunta que mais queremos que seja respondida: como que você acredita que o Senhor vai nos levar para uma nova situação, nos restabelecendo a liberdade, restabelecendo a saúde, restabelecendo a segurança, a paz, enfim, a esperança e a vida plena que Ele declarou, que nos deu, que o Seu Filho garantiu para nós, se entregando na cruz? Sabe como que nós vamos viver e acreditar que isso vai acontecer? Porque isso vai acontecer em nome de Jesus? É pela fé. É pela fé. É somente pela fé, meus irmãos. Sabe quando alguém faz um feito que merece muito destaque, e você se espanta porque você não imaginava que aquela pessoa pudesse fazer aquilo? Tem hora que nós nos esquecemos do poder de algumas pessoas ou de algumas coisas. E muitas vezes nós precisamos nos lembrar do poder da fé. A fé certamente é uma dessas coisas. Nós não podemos e não conseguiremos seguir a nossa caminhada enquanto nós vivemos aqui neste mundo com todas as dificuldades que vivemos. Sim, nós vivemos aqui como cordeiros no meio de lobos, mas se não for pela fé que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, difícil é o caminhar. Nós cantamos aqui, não cantamos? Difícil é o caminhar. Mas sabe como que o caminhar que é difícil não se torna impossível? Pela fé. É isso. Eu ainda falei hoje de manhã com os jovens, falei, não tem aquela garantia de que a pessoa, não, mas eu me converti, eu estou indo na igreja, agora eu acredito em Jesus, então eu não vou ter mais problema. Não, infelizmente, eu preciso ser honesto com você que me acompanha nessa noite. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, provavelmente, se fosse para eu te dar algum certificado, eu te daria um certificado de que você vai passar por problemas e por aflições. A palavra do Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero dizer com isso é que
Com Cristo, nós já teremos dificuldades, ainda mais sem Ele. Agora, para você, né, ter bom ânimo e crer que o Senhor venceu o mundo, é necessário o quê? Fé. E esse texto que eu falei aqui, que com certeza deve ser o texto mais conhecido da carta aos Hebreus, ele traz grandes referências para a prática da fé. Ele te traz grandes referências de tudo que é possível realizar e vivenciar a partir de uma vida de fé. Tem alguns feitos que ele relata aí, nós vamos meditar em cima deles, mas tem algumas pessoas que ele simplesmente cita o nome. E que se você quiser, você pode ler o nome dessa pessoa, e aí você que tem a Bíblia, principalmente a Bíblia agora que é aplicativo, pesquisa lá o nome dessa pessoa, e aí você vai ver em qual outro trecho da Bíblia que ele aparece, você vai ver qual foi a atitude que ele tomou, que transformou ele num herói da fé. Então nós vamos nos basear aqui nesta noite, em alguns desses grandes exemplos da fé que a palavra de Deus nos traz. Para quê? Para buscarmos um referencial para as nossas vidas, para que nós possamos seguir, não importa pandemia, Covid, dificuldade, desemprego, saúde, tristeza, o que for, mas para que você siga rompendo em fé. Mais uma vez eu vou deixar a recomendação, leia todo o capítulo 11, nós lemos até o versículo 13, mas ele é um capítulo inteirinho que é muito didático para nos ensinar. Para nos ensinar. Nós lemos aqui até o versículo 13, nós vamos meditar aqui em alguns exemplos de uma prática muito saudável da fé, que o Senhor registrou aqui, e nós vamos ler até alguns trechos também ainda mais para frente desse capítulo, mas aí eu já trouxe aqui para vocês. Mas você que está com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aberta aí em Hebreus capítulo 11. E aí nós vamos fazer essa reflexão, porque toda essa inspiração que há naqueles que ocuparam a galeria dos heróis da fé, eles servem de inspiração, não só para essa reflexão que nós estamos fazendo nessa noite, mas eles servem de inspiração para a nossa vida, para você que quer andar rompendo em fé. Então acompanhe comigo, meu irmão, minha irmã. A primeira referência que nós temos aqui está lá no versículo 4. O Senhor fala de quem? De Abel. Abel, o irmão que foi morto pelo outro irmão, Caim. E sabe qual que é o exemplo do tipo de fé que Abel exercitou? Abel tinha uma fé sincera. E aí eu vou trazer até alguma novidade para vocês. Sabe por quê? Porque o texto, quando ele fala de Abel no versículo 4, ele fala que Abel agradou ao Senhor, que ele apresentou um sacrifício que foi aceito, que o Senhor se agradou, e isso já é algo muito bom que temos aqui no relato da história de Abel. Agora, se você olhar o final do versículo 4, deixa eu até consultar aqui. Ele fala aqui, que ele ofereceu um sacrifício, que agradou, foi reconhecido como justo, Deus aprovou as suas ofertas e ele fala, embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Sabe o que é que Abel ainda fala? Por meio, ainda que morto, mas por meio da fé ele ainda fala. O único pedido que faltou para Abel pedir e que não foi possível pedir. Porque é um pedido que só nasceu depois que ele passou pelo que ele passou. Foi morto pelo próprio irmão, por inveja. E sabe qual que é o clamor dele? É o clamor por vingança. Só que o clamor por vingança de Abel, ele foi entregue nas mãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que a vingança não é uma propriedade nossa. Nós não fomos colocados aqui para juízes. Então aqui nós temos uma questão de tradução, que a tradução acho que quis deixar o texto um pouco mais suave. E ele só fala que pela fé, ele ainda fala, nós ainda ouvimos a voz dele. Mas Abel já foi um homem que agradou ao Senhor, que achou o favor do Senhor, que teve a sua entrega, a sua oferta ao Senhor reconhecida e agradável. Então a única coisa que restou a Abel falar, se ele pudesse falar novamente hoje em dia, seria o pedido de que a sua morte não fosse em vão. Mas o Senhor fala na palavra dele que quando nós temos um inimigo, quando nós temos a vontade de nos vingarmos, o que nós temos que fazer? Orar por essa pessoa. Porque a vingança pertence a Deus. E se for assim o propósito do Senhor, o Senhor acumulará brasa sobre a cabeça daquele que nos persegue. É isso. Então Abel tinha uma fé tão sincera que ele pode ainda hoje, ainda que morto, mas recolhido diante do Senhor, pela fé falar e entregar a Deus aquilo que faltou entregar, que seria a justiça pela sua morte tão injusta. Outro exemplo de fé, aliás,
maravilhoso exemplo de fé, uma pessoa que está na Bíblia, que é um dos personagens da Bíblia que mais me fascinam, porque eu acho excelente a história deles, é muito linda, é Enoque. Enoque que está no versículo seguinte, no versículo 5. Enoque, a fé que agrada a Deus. Ele agradou a Deus. A forma de Enoque viver agradava a Deus. A forma de Enoque viver desenvolvia uma intimidade com Deus. E desenvolvia uma intimidade, agradava a Deus de tal maneira que ele foi andando ali lado a lado com o Senhor e foi caminhando, e quando percebeu, já não estava mais no meio de nós. Tanta naturalidade, um relacionamento tão próximo, tão íntimo. Sabe quando nós tivemos, Dia dos Namorados, na sexta-feira? E aí você pensa algumas coisas. Sabe quando você anda com aquela pessoa que você ama do lado? Você para e raciocina, olha, eu vou pegar na mão dela? Não, você já pega com naturalidade. Você anda com naturalidade de mãos dadas. Por quê? Tem um amor tão grande, tem uma intimidade tão grande, que além de estar andando lado a lado, você ainda quer segurar na mão da pessoa. Você quer estar mais perto ainda. E aquilo acontece naturalmente. Enoque fez assim. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele agradava a Deus de tal maneira que ele foi caminhando e, sem perceber, ele foi levado para junto do Pai. Uma história linda, linda. No versículo 5 e versículo 6 também. Aliás, é a partir do exemplo que foi dado pela vida de Enoque, é que se estabeleceu o versículo 6, que é tão famoso. Ele fala do exemplo de Enoque, de que Enoque agradou a Deus, e aí ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, tenha fé, exercite a fé, pratique a fé, da mesma maneira que Enoque praticou. Fé agrada a Deus. E olha outra coisa que nós podemos buscar aqui, tomando Enoque como exemplo. Um exemplo que nós devemos buscar é o seguinte, quer ver? Vou até dar uma olhada aqui no texto, novamente, que é muito importante também. Ele fala aqui, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. E aí ele termina falando assim, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Isso é muito importante. Até pessoas que estavam em volta testemunhavam, olhavam para a vida de Enoque e testemunhavam que Enoque agradava a Deus. E aí a pergunta que eu faço para mim e a pergunta que eu deixo para cada um de vocês: você desperta testemunho nas outras pessoas a respeito de como você tem agradado a Deus? As pessoas que andam com você testemunhariam o que a respeito da sua vida? Testemunhariam que você vive uma vida com o intuito de agradar a Deus? Essa foi uma das chaves para Enoque. Se você quer viver como Enoque, agradando ao Senhor, em fé, procure também fazer dessa maneira, com que aqueles que andam em volta de você tenham testemunhos a respeito da sua vida, de que você vive uma vida para agradar a Deus. Temos um outro exemplo aqui no versículo 7, a fé de Noé. Aliás, um dos maiores exemplos reais de que a fé caminha como não sendo guiada por vistas. Se tem alguém que prova para nós de que a fé não se baseia pelo que esses olhos carnais aqui veem, é Noé. Sabe por quê? Porque ele trabalhou com coisas que ele não tinha visto, mesmo no antes como no depois. Se você pegar lá no começo do texto bíblico, onde tem a história de Noé, você vai ver que, é claro, isso todo mundo sabe, ele recebeu a ordenança do Senhor para construir uma arca e um barco, e tem medidas e tamanhos, e quantos salões tem que ter, e tudo que deve ser feito. É só você ler o texto bíblico, procura lá a história de Noé, você vai ver. E aí a primeira coisa que ele fala é o quê? Você vai construir isso para proteger o povo de uma grande chuva. Primeira provação para a fé de Noé. Noé nunca tinha visto chuva. Ele não sabia o que era chuva. Se você voltar um pouco mais na criação,
no texto da criação, o Senhor relatava que naquela época o Senhor colocava uma corrente de água por baixo do solo que alimentava as plantas. E os animais se alimentavam das águas dos rios. O Senhor não precisava fazer chover para que regasse as plantas e as criações. Então, não havia chovido. Noé tinha que criar um barco para se proteger de um negócio que ele não sabia o que era. Então, a primeira coisa que ele não enxergou foi isso. E a segunda é aquilo, ele tem que acreditar que aquilo iria acontecer. Porque é algo tão grande. Uma coisa é alguém chegar a mim e falar assim, Guilherme, bate palma 3 vezes, sem dar motivo nenhum. Eu posso falar não, ou de repente eu posso até falar, tá bom, vou bater palma 3 vezes. Porque afinal de contas, qual que é o sacrifício de bater palma 3 vezes? É um sacrifício pequeno. Agora imagina chegar e falar assim, ó, faz um barco do tamanho de não sei quantos estádios, assim, assado. Se você pegar uma Bíblia com tradução mais recente, ele já converteu, inclusive, para metros. Só que, assim, pela última referência que eu me lembro aqui, é um barco maior do que um campo de futebol. Então não era um esforço pequeno. Não falaram para Noé estalar o dedo 3 vezes. Noé teve um trabalho enorme para se proteger de algo que ele não sabia o que era e acreditando em algo que o Senhor disse que aconteceria. Para você seguir isso, você tem que ter uma fé. E aí posso dizer o que a fé de Noé fez? Muitas pessoas pensam na fé de Noé como uma fé que obedece. Mas eu vou falar para você que o meu exemplo de fé obediente nem é a de Noé. É o próximo que eu vou falar aqui, que vai ser de Abraão. De Noé é uma fé que nos salvou. Uma fé que traz salvação. Sabe por quê? Porque o Senhor recomeçou a criação a partir de Noé, a partir da fidelidade e da fé que ele teve. Porque foi aquilo, levou os animais, levou a sua família. E aí passou, o Senhor fez o que ele precisava fazer com a terra. E depois o sol nasceu, o pássaro trouxe o ramo e a humanidade continuou sobre a terra. E muitos podem entender que a nossa descendência vem desde então. Então a fé de Noé nos salvou a cada um de nós e aos nossos antepassados. E agora, como eu já dei o spoiler para vocês, vamos falar da fé obediente, a fé de Abraão. E agora nós já escapamos um pouquinho do texto que nós lemos, mas eu trouxe aqui o texto para você, como é um trecho mais curto, eu mesmo vou ler para você. Mas se você está com a Bíblia aberta aí, ó, nós vamos ler versículos 17, 18 e 19, que é o exemplo da fé de Abraão. Também é um outro texto que muita gente conhece quando isso acontece lá atrás na Bíblia, e que ele vem parar aqui na galeria dos heróis da fé, por causa de, não só de um motivo, mas de mais de um. Olha só que interessante. Diz assim, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Irmãos, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Inclusive, talvez algo que você ainda não tenha pensado nas muitas vezes que você já deve ter ouvido essa história de Abraão sacrificando Isaque. Esse texto é muito conhecido. Esse texto tem até criancinha na igreja lá, já assiste a aulinha sobre isso e tal, e ofereceu para o sacrifício, levou, colocou, e Isaque olha, e ele vê o altar, ele vê a lenha, ele vê tudo, ele fala, pai, tem tudo isso aqui, mas não tem o cordeiro, não tem o animal para ser sacrificado. E aí Gênesis 22, né? É o que a gente costuma falar em casa, né? Quando você fala, puxa vida, não tem dinheiro para comprar tal coisa. Aí você fala o quê? Gênesis 22. Às vezes aqui na igreja a gente fala, precisa, né, comprar mais microfone para a igreja. A gente fala, Gênesis 22, porque Deus proverá. Deus proverá. A gente tem que lembrar desse texto muitas vezes na vida. Agora, é engraçadinho falar isso sobre o microfone, sobre o dinheiro, sobre o sustento. Imagina falar isso quando é o seu filho que você pretende colocar em cima do altar e imolar conforme o pedido do Senhor. Eu já falei diversas vezes e provavelmente vou continuar falando enquanto eu tiver vida. Eu, no lugar de Abraão aqui, eu teria oficialmente falado, Senhor, vou desobedecer.
pode dar aí a pena que for necessária, seja lá o que for, mas falhei na missão. Não vou. Não tem como. Você que é pai, você que é mãe, que me acompanha, pensa nessa situação. Não dá. Provavelmente eu teria desobedecido ao Senhor. Mas aí todo mundo fala, não, mas essa história é bonita, porque na hora que ele ia sacrificar, o anjo falou, não, não precisa, o Senhor viu, né, a sua obediência, a sua fidelidade, e ele livrou, e aí todos viveram felizes para sempre. Só que aí tem gente que acha o quê? Que de repente, não, mas Abraão já tinha alguma coisa dentro dele, um sentimento, né, ou uma esperança de que ele seria livrado daquela situação absurda. Né, igual a gente vê filme, na hora que o mocinho está lá perdendo, quase morrendo, você fala, não, mas vai chegar alguém para salvar o mocinho. E nos filmes sempre chega. Então, de repente, você fala, não, mas Abraão estava com esse exemplo no coração. Ele provavelmente já estava imaginando, não, o Senhor vai fazer alguma coisa para me ajudar. Posso te falar uma coisa? Esse texto aqui, na Galeria da Fé, ele deixa bem claro para nós de que Abraão realmente contava que ele precisaria matar o seu filho. Esse texto entrega isso. Talvez no texto lá de Gênesis não tenha esse detalhe, se não me engano, não tem. Mas aqui na Galeria da Fé, ele fala, olha aqui, ó. Cadê? Ó, versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Então ele contava que realmente ele precisaria sacrificar o seu filho. Ah, então ele tinha uma esperança? Tinha, mas ele tinha uma esperança de que seu filho seria ressuscitado. Só isso, na minha opinião, já seria suficiente para não conseguir cumprir esse mandamento. Porque por mais que tivesse garantia, volto a perguntar de novo, você que é pai, que é mãe, por mais que você tivesse garantia que o próprio Cristo descesse e falasse assim, eu vou ressuscitá-lo, você teria coragem de matá-lo? Provavelmente não. Então, olha só o tamanho do que é uma fé obediente. Uma fé obediente. E uma fé tão obediente que é tão reconhecida pelo Senhor. Inclusive, Abraão é um dos poucos que tem mais de um evento citado aqui como exemplo de uma grande fé. Ele fala do filho da promessa, ele fala do milagre que foi também ter gerado um filho, tendo a idade que eles já tinham, a sua esposa sendo estéril. Ou seja, está aqui, ó, são 3 versículos só para falar dele. Quando eu falei de Abel, eu li um versículo só, Enoque fala de um só, Noé fala de um só, Abraão fala de 3 versículos. E aí a própria Bíblia fala que praticamente ele recebeu o filho dentre os mortos, porque na verdade ele cumpriu, o Senhor viu que no coração dele, ele estava disposto a cumprir a ordenança do Pai. Ele tinha uma fé tão grande no Senhor, que ele cogitou verdadeiramente cumprir aquilo que lhe foi pedido por Deus. Na esperança, sim, de que o seu filho seria novamente trazido dos mortos. Por isso que nós temos que crer que realmente a fé pode todas as coisas. O texto nos mostra isso. Realmente ele foi obediente em algo que lhe traria muita, mas muita dor. Simplesmente porque ele teve fé para crer que o seu filho seria trazido novamente. E o Senhor honrou ele com tanto amor que lhe poupou do mais alto, do ato mais doloroso da sua vida, com certeza seria esse. Então o Senhor também honra com muito amor e com muito carinho quando você tem uma fé obediente a Deus. E por fim, o último exemplo que eu trago aqui para vocês, um exemplo de duas pessoas de uma vez só. Inclusive eles são citados em 2 versículos seguidos, que são quem? Isaac e Jacó. E sabe qual que é o tipo de fé que eles têm? Que é um tipo de fé que você deve praticar. É o tipo de fé que o Pietro praticou semana passada, acho que hoje já praticou também. Sabe o que é? É uma fé abençoadora. Uma fé que abençoa. Esse é o tipo de fé praticado por Isaac e Jacó. E aí eu vou ler para você o versículo 20 e o versículo 21, que nós também não lemos no início, mas que eu trouxe aqui para você. Se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, pode olhar também lá no versículo 20 e 21. Olha o que ele fala aqui, ó. Primeiro ele fala de Isaac. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. E aí depois ele conta que pela fé,
Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Você está marcado bordão aí na sua versão também? Saiba que é na sua bengala, né? Ou seja, meus irmãos, sabe o que nós aprendemos aqui? Que a fé não é somente para benefício próprio, mas a fé também serve para abençoar o outro. Também serve para abençoar o próximo. Também serve para abençoar aquele que você ama, ou aquele que você não conhece, ou aquele que está necessitado, ou, como a palavra ainda nos desafia a fazer, para abençoar até mesmo aquele que te persegue. E aí eu concordo que a lição ficou difícil, mas é assim, não dá para eu rasgar essa palavra, essa página da minha Bíblia. Nós temos que também, pela fé, abençoar até mesmo o nosso inimigo. E aí eu faço uma pergunta aqui para você. Talvez alguns vão achar que pode ser uma pergunta um tanto quanto arrogante, mas não é. Eu vou explicar. Eu vou perguntar o seguinte: quantas vezes que saiu de você uma virtude baseada na sua fé? Aí você fala, nossa, mas que audácia, pastor. Você está comparando com o exemplo de Jesus, quando estava caminhando e a mulher do fluxo de sangue tocou na barra das suas vestes e ele falou, de mim saiu virtude? Sim, eu estou comparando, mas não estou comparando de que vai sair virtude de você pelo seu poder. Se você tiver uma fé abençoadora, as pessoas que se achegarem até você podem ser abençoadas em nome de Jesus e pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Aí sim, você pode fazer com que saia a virtude de você para aquela pessoa, mas a sua virtude é a fé daquele que intercede, que pede para que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu amigo, do seu parente, sobre a vida daquele que está necessitado, sobre a vida daquele que te persegue, sobre a vida da empresa, do dono da empresa onde você trabalha. Você tem que usar a sua fé para abençoar. Aquela mulher tocou nas vestes de Cristo, sim, ela foi curada e foi salva. Nós não temos nenhum desses poderes, mas nós temos o poder de abençoar pela fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, você pode, e não só pode, como deve, abençoar o presente e o futuro. Aqui tem os dois exemplos aqui, ó. Jacó abençoou, aliás, Isaac abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. E Jacó, à beira da morte, abençoou aquele momento ali de cada um dos seus filhos. Adoraram a Deus juntos, ainda que apoiado pela bengala, quase sem forças. Mas a fé ainda permanecia. Então abençoe o presente, o futuro, o seu presente, o seu futuro, dos seus descendentes, dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Abençoe. A fé de Isaac e Jacó é uma fé abençoadora. Então, meu irmão, minha irmã, o desafio para você, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, ainda com uma nova realidade pela frente, é o desafio da fé. É o desafio da fé que talvez nós tenhamos que nos cobrar para que sejamos lembrados disso a cada dia. E sabe quem pode te ajudar com isso? O Espírito Santo de Deus. Se você, ao levantar, ao abrir seus olhos, ao levantar, sentar na beira da sua cama, você clamar ao Senhor, falar, Espírito Santo de Deus, ajuda-me com a minha fé. Para que eu lembre, para que eu use, para que eu pratique, para que eu acredite no poder da fé. Viva a fé, meu irmão, minha irmã, agrade a Deus com a sua vida através da fé. Sabe por quê? Porque foi o exemplo que nós vimos aqui, ó. Se você viver a fé, você pode experimentar muitas coisas na sua vida. Conforme nós acabamos de refletir aqui. E aí, se você precisa de um pequeno lembrete, eu vou dar um lembrete aqui para você, ó. Tenha uma fé sincera diante de Deus, como Abel teve. Uma fé que é tão sincera que dá liberdade para falar, Senhor, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas eu creio nisso, eu creio naquilo. Senhor, eu não acredito que isso seja possível. Coloque o seu coração diante de Deus. Se você fizer isso com fé, o Senhor vai ouvir e o Senhor vai guardar o desejo do teu coração. Tenha uma fé que agrada a Deus. Pratique e testemunhe uma fé que leve as pessoas à sua volta a testemunharem sobre o quanto a sua forma de viver em fé agrada ao Senhor, assim como Enoque fez. Tenha uma fé
que permita você viver uma vida abundante. O que eu quero dizer com isso? Desfrutar e anunciar a salvação que o Senhor nos dá, assim como nos deu lá no passado através de Noé. Uma fé que segue aquilo que Deus pede de cada um de nós, sem depender de vistas para isso. Não, Senhor, faz cair um raio do céu, brilhando em rosa-choque, para que eu creia. Não. Deus tem poder para fazer isso, se Ele quiser, tem. Mas a pergunta é, você precisa fazer uma prova dessa do Senhor? A palavra do Senhor fala, benditos sois vós que não viram e creram. É a repreensão que o Senhor dá, quem? A Tomé. Quando Tomé fala, deixa eu ver se é o Senhor mesmo, deixa eu ver a ferida. Deixa eu tocar na ferida aqui na lateral, deixa eu ver o furo na mão. E aí ele fala, você creu porque você viu. Benditos são aqueles que não viram e creram. Então bendito seja eu e você, cada um de nós, que possamos viver não por vistas, que possamos viver assim como Noé. Crer naquilo que não vimos, crer naquilo que o Senhor pede, independente de termos visto ou não. Tenha uma fé obediente, como a de Abraão, mesmo em tempos e situações difíceis. Eu realmente espero e até peço para mim, diante de Deus, e peço para cada um de vocês também, que você não precise exercitar a fé numa situação nem de longe, próxima à situação em que Abraão precisou exercitar. Até mesmo porque eu já declarei aqui que eu ia falhar nessa missão. Então eu não quero essa missão nem para mim, nem para você. Mas eu quero sim me inspirar na fé de Abraão, numa fé obediente, que segue aquilo que Deus pede. E por fim, tenha uma fé que traz bênção e que também abençoa. A fé pode ser a origem de bênção e de abençoar. Se você tiver fé, você será abençoado. E você também poderá interceder e em nome de Jesus, pelo poder que há no seu Filho, você pode e deve abençoar todos os seus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. E nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos orar porque nós vamos entregar isso nas mãos do Senhor. Porque o que foi pregado aqui, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Sabe por quê? Porque é um desafio. É um desafio sermos homens de fé no meio de um povo tão incrédulo. Como exercitar e demonstrar a nossa fé no meio de situações tão desafiadoras e tão difíceis. Então, se você ouviu essa mensagem e você quer praticar isso, que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Porque nós sabemos que será um desafio, mas nós sabemos, como nós vimos aqui, as recompensas na vida de Abraão, na vida de Enoque, na vida de todos esses heróis da fé. A recompensa por aqueles que não viram e creram é ser bem-aventurado no Senhor, como Ele mesmo declara na palavra dEle. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela revelação que o Senhor entregou aos Teus santos homens, ó Pai. E esta revelação que chegou a nós até hoje. De maneira particular, ainda mais aqui, que graças a Ti, Senhor, temos liberdade no manejo com a Tua palavra, ó Pai. Nós aproveitamos este momento para clamar pela Tua bênção, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, por lugares aonde as pessoas não têm liberdade para ler e para se inspirar na Tua palavra, como nós temos aqui no Brasil, ó Pai. Abençoa os Teus filhos, os missionários que estão pela terra, lutando, ó Pai, para anunciar esta mensagem tão maravilhosa. E voltando à nossa oração, ó Pai, ao que estamos aqui no objetivo principal dessa oração, nós clamamos a Ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, vem interceder por nós, ó Pai. Vem reforçar a nossa fé a cada dia, a cada momento, Senhor. Nós precisamos muito do Teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, nos lembrando desses atos de fé, ó Pai, e do quanto a fé pode ser abençoadora sobre as nossas vidas, e do quanto nós podemos abençoar outras vidas, à medida em que crescemos na fé, em que praticamos a fé, em que vivemos a fé, ó Pai. É o que a palavra que fala, Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus, e nós vivemos para Te adorar, ó Pai. Quantas vezes não cantamos para Te adorar? Ó Rei Jesus, foi que eu nasci. O meu prazer é Te louvar, é estar
nos átrios do Senhor. Senhor, para me aproximar do Senhor é necessário fé. Se eu tiver fé, eu agradarei ao Senhor. Se eu tiver fé, eu terei uma intimidade, uma vida próxima de Ti, ó Pai. E eu quero seguir o exemplo de Enoque, ó Pai, caminhar cada vez mais próximo do Senhor, com naturalidade, com intimidade, com uma vida que é dependente do Senhor, ó Pai. Então eu peço isso sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão e irmã que refletiu junto comigo neste momento. Que a Tua palavra realmente seja viva e eficaz, que esteja guardada e que ela tenha uma ação prática, Senhor. Não só hoje, mas amanhã, todos os dias das nossas vidas, que nós vivamos a Tua palavra e os Teus ensinamentos, ó Pai, de maneira real, para que nós tenhamos uma vida que rompa em fé diante do Senhor, até que o Senhor nos leve para toda a eternidade, onde estaremos testemunhando e vivendo o resultado desta fé que nos levou à salvação. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. A chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em
Amém. Rompendo em fé. Isso vai ser um desafio diário para nós, a cada momento. Mas vamos encarar esse desafio juntos. Inclusive, nesse mesmo espírito de ter fé para desafiar as dificuldades que nos cercam, nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão. Nós vamos orar ao Senhor. Esse é um momento, acho que, de mais separação ainda. Se de repente você teve alguma distração ao longo do culto, às vezes estando em casa a gente para, vai pegar uma água, volta, ou ouve alguma coisa, alguém da família que fala alguma coisa, chama atenção. Mas nesse momento, meu irmão, minha irmã, literalmente para tudo. Porque é um momento que você vai ter a oportunidade já de exercer essa fé, de romper em fé. Né? Nós falamos ali para os irmãos e irmãs que estavam conosco online, que poderiam colocar os seus pedidos de oração. Nós já temos aqui uma lista do que foi possível pegar. Se de repente você acabou colocando alguma coisa muito em cima da hora agora, não deu, mas não tem problema, né? Eu vou falar aqui dos pedidos que foram colocados, mas o mais importante de tudo é que você exerça a sua fé. Nós vamos orar aqui, ó. Nós vamos orar pela família do Fábio, né, que perdeu a mãe, um amigo de serviço do João Pedro, né, infelizmente foi internado essa semana com Covid e veio a falecer. Também tive notícia de um outro falecimento de um amigo nosso aí, o avô do Wanderson, que Deus abençoe a família também, né, que dê forças nesse momento tão difícil. Aí nós tivemos aqui quem? O Cláudio Honor, amigo da Márcia, que também pediu oração, está internado num caso grave, né, e para que Deus abençoe não só ele, mas a família também, né, a Márcia e a Lana, que seus familiares estão sofrendo muito com essa situação. Né? Nós vamos orar pela família da Edna, de Peruíbe, né? A Edna, que bom estar com a gente aí desde a semana passada. Eu vi que a Edna achou a nossa transmissão lá. Muito bom ter você com a gente. Ela até mandou uma lista aqui de nomes depois, né? Natália, Vanessa e Daniela. Então nós vamos orar para que Deus abençoe a vida de cada um. Temos um outro pedido aqui enviado pela Ana, minha mãe, para orar por Anderson Arthur Dezen, internado também no hospital. Né? E nós temos aqui, ó, mais um pequeno grande herói da fé aí, ó, Pietro, pedindo oração pelo seu amigo Ícaro, né, que tem um problema também de saúde, né, quando passa por situações de tristeza ou quando fica nervoso. Então nós vamos orar, meus irmãos, vamos orar e exerça a sua fé conosco. Se você tem algum pedido ainda além desse, é o momento de você pensar nisso, de você realmente mentalizar, pensar, entregar ao Senhor com fé. E se de repente para hoje você não tem nenhum pedido, concorde com a oração que será feita por essas vidas aqui, ó, que tanto pediram. Vamos nos unir agora em fé e abençoar. Ó, entrou mais dois aqui, vou pedir só licença só para a gente pegar aqui a informação. Ó. Jocélia pedindo oração também. Valdir também, ó, pedindo oração, problema de saúde, está em estado grave. Pela família, presbítero Luiz, que infelizmente faleceu também esta manhã. Então, olha só, temos muitos, né, pedidos. Sim, nós tivemos muitas pessoas que foram acometidas por essa doença, que também foram curadas, que estão melhorando. Né? Nós vamos continuar orando aí pela vida da Maria, que não estava muito bem essa semana. Maria, que Deus continue te abençoando e te restaurando, né, a todos. E que você tenha um pedido de gratidão, que você também coloque diante do Senhor com fé um coração agradecido. Porque com certeza aquele que agrada a Deus também é aquele que é agradecido. Né? Se você tem um coração grato ao Senhor, você também agrada bastante ao Senhor. É necessário fé para agradecer também. Amém? Vamos orar então nesse momento. Creia onde você está e nós vamos estar unidos agora pelo poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus, que nos une agora em oração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, não com outro objetivo que não seja o de te adorar, o de te louvar, o de prestar culto a Ti, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor sabe o tanto que nós também sofremos, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos os nossos sentimentos, nem sempre sentimentos corretos, às vezes sentimentos egoístas, sentimentos de posse, sentimentos e pensamentos que não entendem o propósito do Senhor, ó Pai. Mas é desta forma, Senhor,
É dessa forma, sofridos, alguns tristes, alguns angustiados, talvez até alguns revoltados, Senhor, não adianta querer esconder do Senhor aquilo que vai no nosso coração, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então o que eu clamo, ó Pai, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, seres humanos, falhos como somos, ó Deus. E que o Senhor venha neste momento sim olhar para o teu povo, que ao mesmo momento em que vem para te adorar, em que vem para te louvar, Senhor, também se achega aos pés da cruz do Calvário e se prostra colocando: Senhor, seja o meu socorro bem presente no dia da angústia, ó Pai. Senhor, ouve o clamor do teu povo que foi relatado aqui, ó Deus. Senhor, quantos pedidos pela restauração da saúde, ó Pai. Senhor, abençoa aquele que está enfermo, aquele que está com dificuldade na sua casa para recuperar sua saúde, ou aquele que está no hospital, ó Pai, abençoa, fortalece essa pessoa, restaura, ó Pai. Nós temos que crer que o Senhor é todo poderoso, e se o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode mudar qualquer situação, ó Pai. Abençoa e fortalece a fé daquele que está num leito de hospital, ou daquele que está sofrendo em casa. Te peço também pelos familiares, pelas pessoas que estão próximas desses que sofrem, Senhor, que o Senhor venha dar força para todos, de maneira unida, ó Pai, para que um possa fortalecer ao outro. Para que, ao exemplo do que está na Tua palavra, que um possa levantar o braço do outro, para que essa guerra seja vencida em nome de Jesus, ó Deus. E a guerra é particular para cada um, ó Pai. Quer seja a guerra de um problema de saúde, nós infelizmente temos também no nosso meio, o Senhor sabe, ó Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, aqueles que choram a perda de alguém que foi recolhido pelo Senhor, ó Pai. Senhor, nós não temos um coração que saiba, na maioria das vezes, entender o Teu propósito, ó Pai. Nós só cremos que a morte dos Teus justos e daqueles que são santificados pelo Senhor, ela é muito preciosa nas Tuas mãos, ó Pai. Então que aqueles que ficam e que sofrem, e que tanto choram e às vezes ficam nervosos e revoltados, ó Pai, que eles possam achar esse favor do Senhor e entender o quanto que o Senhor também lamenta e tem como algo extremamente precioso nas Tuas mãos a morte de um filho, de um pequenino Teu, ó Pai. Então abençoa as famílias, consola o coração daqueles que sofrem neste momento, daqueles que estão enlutados, ó Pai. Restaura a esperança e a alegria, por mais difícil que seja para nós, ó Pai. A limitação está em nós, mas o Senhor é todo poderoso para quebrar essa barreira e essa cadeia da tristeza, da depressão, ó Pai. E que o Senhor traga novos dias de alegria, que o Senhor venha trocar as vestes de luto e de tristeza por vestes de louvor, ó Pai. Que o Senhor venha trazer o dia da alegria. Que o Senhor venha trazer à nossa memória a esperança do dia da vitória, que o Senhor virá, o nosso Salvador, e nos levará para aquele local onde não haverá choro, onde toda lágrima será enxugada. E onde nós teremos, finalmente, ó Pai, apenas motivos para louvar e adorar ao Senhor face a face, ó Pai. Mas nós clamamos sim, que o Senhor venha nesse momento a abençoar a vida de cada um, ó Pai. O sustento dos Teus filhos e das Tuas filhas, aqueles que passam por dificuldade financeira, aqueles que perderam o emprego, ó Pai, que o Senhor seja o porto seguro de cada um de nós, ó Pai. Nós cremos no Senhor, o Senhor é todo poderoso. Os Teus anjos neste momento, ó Pai, seguindo a Tua voz de comando, podem estar em todo lugar abençoando a cada um dos Teus filhos, na necessidade de cada um. Que o Teu socorro venha, ó Pai, através dos Teus anjos, cercando a vida dos Teus filhos e filhas, ó Pai. E que nós possamos querer e buscar essa Tua proteção a cada dia nas nossas vidas, abençoando o passo de cada um de nós, nos livrando do homem mau, da mulher má, e nos guiando, ó Pai, até o caminho que nos leva ao encontro definitivo com o Senhor, ó Pai. Que enquanto isso nós possamos caminhar aqui, rompendo em fé, crendo verdadeiramente naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Teu Filho Jesus, aquele que se entregou por cada um de nós. Essa é a nossa oração a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, crendo e agradecendo, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor não lança fora a oração dos Teus filhos, que oram com fé ao Senhor. Então seja engrandecido e receba já a nossa gratidão em fé, por aquele que crê que o Senhor já recebeu a nossa oração, e no momento correto, o Senhor chegará com a providência. Em nome de Jesus, amém e amém. Creia, meu irmão, creia em nome de Jesus que você pode ser abençoado mesmo no momento de dificuldade. Amém? Agora, irmão,
meu irmão, minha irmã, você que me ouve, nós vamos para os avisos da semana. Nós estamos caminhando já para o final do nosso culto, então é importante que você preste atenção nos nossos avisos, para que você saiba sobre o andamento das coisas, ainda mais nessa época em que, por enquanto, ainda estamos fazendo, né, as celebrações online. É importante você acompanhar tudo o que acontece. Primeiro aviso sobre dízimos, ofertas, ou qualquer acerto, se você faz doações para o projeto Pira Vivo, algum acerto de cantina, seja lá o que for. Irmãos, procure os meios digitais para fazer. Você está vendo aí na sua tela agora os dados da conta da igreja. Se você não conseguir marcar agora, não tem problema, né? Você pode tirar um print da tela, ou você pode também depois assistir novamente o culto, chegar até esse momento aí para tomar nota, né? Prepara um papel e uma caneta, porque os vídeos ficam disponíveis. Inclusive, até aproveitando, nem está listado como um aviso aqui, mas eu vou avisar os irmãos, nós estamos sim na nossa página no Facebook. Você pode assistir esse culto, além de ao vivo, ele vai ficar disponível depois. E até amanhã, até o dia seguinte, todas as segundas-feiras no máximo, nós estamos também colocando no nosso canal no YouTube. Então você também pode ir, se você tem alguém que de repente não tem conta no Facebook, envie o link para ele. Né? Entre lá no nosso canal no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque quando o vídeo for postado lá, você vai receber uma notificação. Aí você pode falar, agora eu vou mandar o link do YouTube para aquela pessoa que não tem Facebook. E ela vai poder ver. A gente sabe que o YouTube às vezes é mais fácil de colocar na televisão, para assistir com toda a família, em casa. Então faça isso, inscreva-se no canal e acompanhe. E use como mais uma ferramenta de evangelismo, para você divulgar a palavra do Senhor, para que mesmo já tendo passado um dia ou uma semana, não importa, que mais pessoas possam estar conosco nessa celebração. Então, dízimo, oferta também, tem aí os dados. Entregue qualquer dificuldade, você pode procurar contato com o presbítero Gladson, ou perguntando aí, ou perguntando no grupo do WhatsApp, se você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que ele te dá todo o auxílio necessário para que você faça a entrega do seu dízimo e da sua oferta. Tarde da Bênção. É a outra celebração online que nós temos atualmente. Nós temos este culto dominical, às 18h30, e nas quintas-feiras, às 15 horas, né, carinhosamente conhecido como 3 da tarde, você pode também nos acompanhar num culto de oração, chama Tarde da Bênção. Estaremos aqui neste mesmo lugar, celebrando, separando a maior parte do momento para oração e intercessão. Você que precisa, né, romper em fé, por causa dos pedidos que você colocou aqui, volte na quinta-feira, exerça a sua fé mais uma vez, continue orando, intercedendo, ou então se o seu pedido já foi atendido, volte para agradecer, esteja conosco na Tarde da Bênção, a quinta-feira às 15 horas. Reuniões online, nós estamos tendo as nossas reuniões de estudo bíblico online. Essa semana nós voltaremos com todas elas, né? Semana passada nós fizemos um pouco diferente, nós tínhamos a reunião dos homens, que é na quinta, e a das mulheres na sexta. Aí, como nós tivemos o Dia dos Namorados, então nós fizemos uma reunião na quinta-feira com os casais. Foi uma bênção, né? Sérgio e Lia aí, mais uma vez, graças a Deus, obrigado pela vida de vocês que nos abençoaram aí. As meninas também, né, que organizaram lá, a Rádia, a Fernanda, quem mais foi? A Cíntia, né, que organizaram. Foi um evento, ainda que online, foi muito bom. Nos sentimos ali abraçados, né, e aquecidos. Então celebramos o dia e aí tivemos a sexta-feira livre para sofrer na mão do iFood. Não, para fazer um jantar de Dia dos Namorados, né? Estou brincando porque o iFood parou de funcionar e quem tentou pedir coisa no iFood sofreu bastante. Mas que você tenha aproveitado aí esse Dia dos Namorados também, né? Então, teremos as reuniões online, tá? A das crianças é quarta-feira à noite, a dos homens é na quinta e a das mulheres é na sexta. E a dos jovens é domingo. Jovens, coloquem o celular para despertar domingo de manhã, 10 horas da manhã. Inclusive, essa semana nós vamos fazer uma consulta aí com os jovens. Se precisar mudar o dia, mudar o horário, a gente muda. Mas é importante que vocês participem, que vocês tenham comunhão e sejam alimentados também, não só domingo à noite. É importante termos nosso estudo bíblico online. Vendas dos itens do projeto Pira Vivo. Ainda temos as camisetas, máscara, eu acabei não validando com o presbítero Gladson, mas deve ter acabado, porque semana passada tinha meia dúzia, e aí aquilo, né, vai embora muito rápido. Mas nós temos as camisetas, né? As camisetas são produzidas aqui, então você pode encomendar suas camisetas. Na verdade, até já tivemos algumas encomendas que foram feitas, só falta entregar. Se você encomendar, você vai ver que a entrega aqui em Osasco é gratuita. Então você pode fazer a encomenda. Quem tiver interesse, é só se manifestar aí nos comentários, né, do Facebook,
que nós vamos te mandar as informações. O catálogo, tem um catálogo lindo, catálogo digital aí com todos os produtos, né? Um outro aviso que você, principalmente você que mora tanto em São Paulo, mas principalmente você que mora em Osasco, você já deve ter visto aí que o governo está começando a publicar algumas informações sobre flexibilização das medidas de isolamento. Inclusive, já se falou algumas coisas a respeito da igreja, mas nós ainda pedimos que você aguarde um pouco. Como nós temos falado desde o início, aguarde, nós precisamos tomar uma decisão, na verdade, não só pautada pelos governantes, não só pautada por política ou por economia, seja lá o que for, mas nós precisamos também pensar em vidas, em saúde, em proteção às pessoas. Então, sim, o conselho estará reunido, nós vamos conversar sobre isso, né? A Igreja Presbiteriana Independente, ela tem uma organização, uma estrutura, né? Tudo ainda vai depender também de consultas ao presbitério, a regional de Osasco. Então, aguarde um pouco, até segunda ordem nós continuaremos assim, mas fique ligado no grupo do WhatsApp, nas nossas redes sociais, porque qualquer novidade, né, na mudança do molde de fazer o culto, nós estaremos comunicando a tempo, ok? E por fim, o último aviso, e esse último aviso é especial. Olha só, se você de repente esqueceu todos os avisos que eu já falei, não tem problema. Não, tem sim, eu tenho certeza que você prestou atenção, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse aviso agora é muito importante. Ainda mais nessa época aí, ó, de isolamento, que está todo mundo pedindo coisa pelo iFood, né, fora o Dia dos Namorados, que não dá certo, mas está todo mundo pedindo o iFood. Presta atenção nisso, nós vamos ter uma oportunidade para você também receber, né, pedir um alimento maravilhoso aí na sua casa para o almoço do próximo sábado, e você ainda vai abençoar os projetos sociais da igreja. E esse aviso vai ser feito através de um vídeo que também foi feito de maneira maravilhosa, um vídeo muito bom. Parabéns, obrigado, Deus abençoe aí os que nos ajudaram com esse vídeo. Preste atenção nesse vídeo, é curtinho, mas é muito importante esse aviso. Feijoada Drive-Thru Beneficente. Ajude a igreja a manter o projeto social Pira vivo. A feijoada, que serve 2 pessoas, estará a apenas R$30. E não é só isso. Você também pode ajudar adquirindo o combo de feijoada, mousse de limão, refrigerante guaraná ou suco de limão ou laranja por R$38. A feijoada ocorrerá no dia 20 de junho, na Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Piratininga. A retirada poderá ser feita a partir das 11h30 da manhã até as 2 horas da tarde. Ajude você também! Tá aí, ó, feijoada. Irmãos, feijoada vai ser feita pelas mãos abençoadas das irmãs, das senhorinhas aqui da igreja. Uma cozinha melhor do que a outra. Não teve uma vez que a gente não comesse aqui que não fôssemos extremamente abençoados. Então, prepare-se aí, ó. Tem uma feijoada, tem os preços, eu não lembro de cor, se não me engano, acho que é R$30 só a feijoada. Ou você pode pagar R$38 para receber o combo. Que aí você já garante bebida e já garante a sobremesa. Tá vendo só? Olha aí, ó. Esse já recebi a dica aqui, ó. Tá vendo? Ó, torpedo. Vai servir para quê? Para você dar uma folga para a esposa. Olha só aí, ó. Então, próximo sábado, o que nós precisamos? Que você já manifeste o seu interesse, né? Provavelmente vai ser colocado aí nos grupos. Tem uma página postado. Depois eu vou até ver se não coloca um link também, provavelmente aí no Facebook, né? Alguma coisa assim. Por quê? Tem um link onde você clica e você já vai ser direcionado para fazer o seu pedido. Por quê? Nós vamos trabalhar com os pedidos que forem feitos antecipadamente. Então não dá para você chegar aqui na hora e falar, eu quero 3 feijoadas. Você encomendou? Não encomendei. Aí não temos como garantir que você será atendido. A gente sabe que sempre sobra um pouquinho ou outro, mas nós vamos fazer para garantir aqueles que encomendarem. Então, com isso, você ajuda a igreja no sustento nesse momento aí, um pouco diferente que nós estamos enfrentando, os projetos sociais da igreja, né? Se você não conhece, pode procurar. Quando terminar o culto, você vai ter aí o link das redes sociais do projeto social da igreja. O projeto social trabalha abençoando realmente a vida das pessoas aqui da comunidade, pode ver as fotos, os vídeos, tudo lá. Então, nós precisamos continuar a fazer algumas coisas, mas precisamos de sustento para isso. Então, compre a sua feijoada, garanta já o almoço do próximo sábado, dá folga para quem cozinha na sua casa, né? E além de tudo, você ainda vai abençoar os projetos da igreja. Amém? Qualquer dúvida também pode perguntar aí nos comentários, que a gente dá as informações para vocês. Bom, meu irmão, minha irmã, é isso.
Os avisos estão aí, muito importantes. Preste atenção em tudo, participe dos eventos ao longo da semana e esteja conosco aqui novamente na próxima semana. Nós vamos encerrar o nosso culto agora, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu vou até pedir ajuda para alguém aí para ver para mim os aniversariantes, que eu acabei não pegando os aniversariantes. Eu só lembro dos mais recentes, né, que colocaram hoje, que é aniversário de casamento, do Wesley e da Laís. E eu acho que tem mais. Geralmente eu pego o aniversário de todo mundo, mas eu acabei cuidando de algumas outras coisas aqui antes do início. Olha, aniversário da Claudete, bem lembrado. Olha, eu vou dar uma olhadinha aqui só para a gente não esquecer de ninguém. Então, Claudete, parabéns, Claudete. Né? Falei parabéns para a Claudete lá no grupo. Deu um aperto, uma saudade da Claudete, tão amorosa. Claudete, Deus te abençoe onde você estiver, aí na sua casa, imagino eu, ou com a família. Deus te abençoe e te dê tudo, saúde, paz, muitos anos de vida, tudo de bom para você. Casamento aí da Laís e do Wesley, um casamento que está tendo um upgrade aí dado por Deus, né? Esperando um bebezinho. Então que Deus abençoe essa união. E não precisa nem falar que Deus multiplique o amor, que Deus já está multiplicando literalmente ali, né? No ventre da Laís. Muita bênção aí para o casal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Fala de parabéns. Até Laís e Wesley, teve a Claudete. A Irene também, ó. Foi no mesmo dia da Claudete, não foi? Irene também. Faz tempo que a gente não vê também. Saudade de vocês, irmãos. Irene, Deus te abençoe. Nós vamos orar aqui por você. Né? Mais uma vez colocar a sua vida diante de Deus, agradecendo por mais um ano de vida e clamando para que Deus abençoe a sua vida. Então foi Claudete e Irene. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu falei, eu demorei um pouquinho mais porque eu não peguei os nomes antes, mas eu estou conferindo aqui para não deixar ninguém de fora. Mas eu acho que já passamos por todo mundo aqui. Claudete, aí o restante aqui já foi na semana passada. Amém? Se eu esqueci de alguém aí, me perdoe, meu irmão. Você lembra, a gente faz uma menção, ora por você. Orar por você nunca vai ser demais. Que Deus te abençoe. Mas sim, Claudete, Irene e o casal, né? Laís e Wesley. Nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus pelos aniversariantes, pelos aniversários aí, tanto de casamento como aniversário de idade, e entregando mais uma vez esse momento nas mãos do Senhor. Que você tenha sido abençoado e que você continue com essa bênção. Continue. Lembre que você está participando conosco de um culto e que esse culto pode e deve continuar através da sua vida. Se você continuar como? Caminhando em fé, agradando ao Senhor através da sua vida. Amém? Nós vamos orar, receber a bênção e vamos terminar louvando. Eu aqui, você aí na sua casa, onde você estiver, e que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos orar neste momento. Pai amado, nós somos muito gratos a Ti, ó Pai. Somos gratos porque podemos ter esse privilégio, ó Pai. O privilégio de desfrutarmos da Tua presença, ó Pai. O privilégio de sentir a manifestação do Teu Espírito Santo no meio de cada um de nós. E eu já clamo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue a se manifestar na minha vida, na vida dos irmãos e irmãs que estão aqui comigo, e na vida de cada um que acompanhou este culto conosco, ó Pai. E com certeza, se porventura o Senhor ainda está preparando mais pessoas para assistir a essa celebração, outros dias da semana, que o Teu Espírito Santo alcance essas pessoas também em seus lares, suas famílias, porque a presença do Teu Espírito Santo no meio de nós, ela é abençoadora, ela reforça a nossa fé, ó Pai. Ela nos convence do pecado e da justiça, e assim nós caminhamos cada vez mais próximos a Ti, com uma vida semelhante a de Enoque, uma vida que agrada ao Senhor, ó Pai. Então, obrigado por esse privilégio, por desfrutarmos da Tua presença, ó Pai. Que o Senhor, de fato, ó Deus, receba sempre das nossas vidas o que nós fizemos aqui, ó Pai. Atos manifestos de louvor para engrandecer o Teu santo, santo e santo nome, ó Pai. Pois Tu és digno, Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és um Pai bem presente, aquele que está próximo de nós. Nós queremos com as nossas vidas Te louvar, Te adorar e nos prostrar diante do Senhor, ó Pai. Reconhecer que só Tu és o Deus das nossas vidas. Que quando estamos no momento de angústia, nós olhamos para o mais alto monte e é o Senhor quem nós queremos avistar e somente a Ti. Porque é o Senhor aquele que pode nos socorrer no momento de dificuldade, ó Pai. Então fica conosco, ó Deus. Recebe mais uma vez este culto que prestamos a Ti, ó Deus. Recebe a nossa gratidão também por aqueles que celebram mais um ano de vida, ó Pai.
Te agradecemos pela vida da Irene, pela vida da Claudete, Senhor, que o seu amor se derrame e transborde sobre a vida de cada uma delas, ó Pai, que o teu cuidado, o teu carinho, que elas possam sentir isso verdadeiramente, que elas possam sentir como filhos que são carregadas no colo do Pai, como um pai e uma mãe tão carinhosos que apertam os filhos contra o peito, que eles se sintam assim aconchegados pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua bênção que se renova em nome de Jesus sobre a vida delas por mais um ano, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos também pela união do Wesley e da Laís, Senhor. Pai amado, com certeza foi o Senhor que lapidou e que criou essa união, ó Pai. Nós que já convivemos um pouco, comemos um pouco de sal juntos, já vimos ali, ó Pai, o teu agir na vida deles. Te damos graças por esse momento, ó Pai, pela celebração de mais um aniversário de casamento. Te louvamos, ó Deus, por essa bênção maravilhosa que o Senhor deu através do filho que está no ventre da Laís, ó Pai. E pedimos só que o Senhor receba a gratidão da vida deles, ó Pai, porque com certeza, eu tenho certeza que o seu filho e a sua filha estão gratos a Ti neste momento, ó Pai. Por esses anos que estão celebrando de casamento, por essa bênção maravilhosa que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Eu tenho certeza que eles também querem renovar, ó Pai, as suas esperanças no Senhor. De que o Senhor continue a abençoar esta união, de que o Senhor continue a abençoar esta criança que está sendo gerada ali, ó Pai, que tudo vá bem, que tudo seja sempre abençoado pelo Senhor, com saúde, com cuidado e com muita alegria e com muito amor que com certeza está sendo gerado no coração e na mente de cada um deles, ó Pai. Que nós, como irmãos, possamos testemunhar e estar junto com eles nesse momento de grande alegria, na verdade nesta fase de grande alegria que está se iniciando na vida deles, ó Pai. E que nós possamos testemunhar junto com eles e nos alegrarmos como irmãos e irmãs em Cristo. Senhor, este é o culto que temos para o Senhor, ó Pai. Esta é a nossa vida entregue como sacrifício vivo diante do Senhor e este é o culto que queremos prestar a Ti, ó Pai. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, ó Pai, fica conosco e que Teu Espírito Santo nos ensine a romper em fé, a crer no Senhor, ó Pai, e a continuar Te louvando e prestando culto a Ti com tudo que fazemos, ó Pai. Contudo, que nós possamos viver com naturalidade uma vida de louvor e de culto a Ti, assim como Enoque viveu, para que possamos caminhar com intimidade, com naturalidade, vivendo uma vida que agrada o Senhor, até o momento em que estaremos, da mesma forma que Enoque, caminhando lado a lado contigo e olhando para o Senhor, face a face. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora eu intercedo pelos meus irmãos, ó Pai e irmãs, clamando que o Teu amor de Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra, clamando para que a graça e a misericórdia do Seu Filho Jesus e que a presença real, viva e consoladora do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um e sobre a vida de todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Shalom. Oh
te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana. Que o Espírito Santo continue com você e sua casa. Em nome de Jesus.